Olá, meus queridos oitavo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Muito bem, nós vamos a partir de agora iniciar a nossa videoaula 2, em que nós vamos abordar a seção Cristãos na História, na página 18. Acompanha comigo com o seu livro, eu vou usar aqui o livro digital, e nós vamos estudar um pouco sobre o período chamado Humanismo, que compreendeu um grande movimento no início da Idade Moderna, por volta dos séculos 14 e 15. Então acompanhe a reflexão no livro de vocês. Então, nós temos o título Humanismo, uma oportunidade de reavivar a espiritualidade cristã. A oportunidade que Saul teve de influenciar todo o povo refletiu-se muitas vezes na história dos cristãos ao longo do tempo. Entre os séculos 14 e 15, a Igreja Cristã teve a oportunidade de responder e reagir às transformações e contradições que surgiram naquela época. O período da Renascença, que foi um período marcante também, um grande movimento marcante no início da Idade Moderna, já no século XIV, avançou trazendo uma nova compreensão de mundo, especialmente para os povos europeus, que buscaram inspiração na antiguidade clássica e fizeram renascer as artes, a cultura e a filosofia do período clássico grego. Isso foi marca, inclusive, da própria Idade Moderna, numa tentativa de negar a Idade Média. Então, vários grupos resolveram retomar o período clássico da Grécia e resgatando as artes, a cultura, a própria filosofia, os livros, a forma de pensar deste mundo, passou por uma profunda revisão e trouxe para a Idade Moderna novos conceitos. Inclusive, um deles é a ciência moderna, muito marcante a partir desse momento entre os séculos 14 e 15. Os estudiosos do Renascimento enfatizaram a razão e a capacidade criativa e investigativa do ser humano, o que fez este movimento intelectual ser chamado de humanismo. Religiosos, os humanistas, combateram o método de estudo até então praticado nas universidades. Visto que é importante aqui salientar que as universidades surgiram no século XIII, na própria Idade Média, e nós tivemos aí um surgimento, um alvorecer intelectual muito grande, mas ainda com moldes medievais. Então o humanismo aqui tenta dar um novo olhar, tendo em vista o resgate da razão e a forma como os filósofos e os artistas do período clássico da grega faziam. Então aqui nós vamos ver exatamente este movimento fazendo este tipo de mudança, de proposta em sua época. No caso aqui, os religiosos também passam a aderir a este movimento chamado de humanismo. Muito bem, eu dizia, religiosos, os humanistas combateram o método de estudo até então praticado nas universidades, considerando-o muito abstrato e distante da realidade das próprias pessoas, e impactaram sua época ao colocar a espiritualidade no centro da reflexão cristã. Isso porque acontecia também nesse mesmo momento a Reforma Protestante. Então, grande parte dos humanistas, nesse grande movimento da época, era tanto para cristãos católicos, como também os protestantes que vêm surgindo neste momento, esse resgate próprio deste momento de uma tentativa de voltar às origens da Grécia, voltar às origens do próprio cristianismo e a partir daí fazer uma nova proposta de espiritualidade. Assim, a evolução do pensamento científico e um crescente interesse por resgatar a cultura clássica deram a muitos pensadores cristãos a oportunidade de rever as doutrinas e práticas da igreja e propor uma reforma ao cristianismo estabelecido. Então, essa reforma justamente foi encabeçada pela Reforma Protestante. Aí nós temos uma obra, uma grande obra, chamada de Moisés, do renascentista Michelangelo, um grande artista,
que retrata a figura de Moisés, né? Então, e aqui é um exemplo de resgate às origens, né? Ou seja, resgatar as histórias da Bíblia, resgatar o período clássico da Grécia, e assim vai se distanciando do mundo medieval, do pensamento medieval escolástico e patrístico, né? Que usam a filosofia para tentar chegar a discussão das doutrinas usando a filosofia. Então aqui nós vamos ver uma mudança radical em relação a isso. Então não há uma preocupação mais de usar o pensamento medieval, mas sim de se abrir ao pensamento científico moderno e também resgate da arte e da forma de pensar dos filósofos clássicos da Grécia. Muito bem, por fim nós temos então uma atividade aqui proposta para vocês, considerando a experiência dos humanistas cristãos dos séculos 14 e 15, o que na sua opinião seria uma oportunidade para os adolescentes se organizarem hoje e mudarem o mundo? Então aqui você vai colocar a sua resposta, a sua opinião em relação a isso. O que você acha então que os adolescentes hoje, quais seriam as oportunidades, né, que os adolescentes, os jovens teriam hoje, nesse momento, né, aproveitando esse período, né, difícil que nós estamos passando, o que seria então uma oportunidade para essa mudança no mundo, na realidade de hoje? Meus queridos, na aula número 3 eu vou falar então da próxima sessão do livro, que diz a pedagogia. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação, a questão do aprendizado, do conhecimento, e aí nós vamos entrando também em mais uma sessão do nosso livro Crescer com Alegria e Fé. Um grande abraço, até a próxima, valeu!